Olá a todos. O Entre Linhas de hoje tem um bate-papo especial com o assessor jurídico da Associação dos Assistentes Sociais e Psicólogos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Dr. Tiago Pugina. Ele vai bater um papo com a gente sobre três temas, três ações importantes que tiveram decisões que impactam diretamente na categoria. Então, a gente convida agora o Dr. Tiago Pugina para poder bater um papo com a gente aqui no nosso programa. Dr. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. Tudo bem? Tudo certo. Tiago, vamos começar o assunto de hoje falando sobre uma ação que a gente tinha celebrado essa vitória lá em fevereiro, quando a gente teve uma conquista importante, uma conquista expressiva no órgão especial, sobre uma ação que a gente havia entrado, um mandado de segurança, para retomar a contagem de tempo de alguns direitos, como sexta parte, quinquênios, licença-prêmio. E a gente teve uma vitória aí por maioria de votos, depois ganhamos essa ação em primeira instância, então, e agora a gente teve uma posição do STF em relação a isso. Então, eu queria que o senhor nos atualizasse sobre esse tema, primeiramente. Infelizmente, hoje é um dia de trazer notícias ruins em todas as esferas e o pessoal vai entender por quê. Nós ganhamos aqui no órgão especial do Tribunal de Justiça. O órgão especial já é segunda instância, né? Essa ação já começa em segunda instância, né? Essa ação que foi para restabelecer a contagem do tempo de quinquênio, sexta parte, licença-prêmio e férias para os associados da ASP, né? O pagamento iria começar a ocorrer a partir de janeiro de 2022, né? Tendo em vista aquela lei federal que congelou todos esses adicionais com o objetivo de proteger o orçamento para o combate à pandemia, né? Muito que bem, nós entramos com esse mandado de segurança, ganhamos como noticiado, e foi muito comemorado, foi uma vitória expressiva, mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, não só com relação à nossa ação, né, mas com relação a todas as ações da mesma natureza que tramitam no Brasil, determinou que não é para contar absolutamente nada, né? Não é para contar tempo de férias, não é para contar tempo de sexta parte, não é para contar tempo de licença-prêmio, não é para contar tempo de quinquênio entre, salvo engano, junho de 2020 até dezembro de 2021. Aproximadamente, não exatamente, mas aproximadamente 1 ano e meio, né? Sem contar esses benefícios. E o que significa isso na prática? Esse julgamento do STF não foi no nosso processo, tá? Nosso processo continua ativo, né? Continua tramitando. A questão é que depois que o Supremo Tribunal Federal se manifesta sobre um determinado assunto de maneira geral, ou seja, com efeitos que se aplicam a todos os estados da federação, não tem mais o que fazer, né? O Supremo Tribunal Federal já se manifestou numa ação direta de inconstitucionalidade, o Estado de São Paulo já trouxe o resultado desse julgamento para o nosso processo, protocolou o resultado desse julgamento no nosso processo. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, obedecendo a decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente de ser nossa ação ou não, qualquer ação que verse sobre esse tema, não está mais contando tempo de sexta parte, quinquênio, férias e licença-prêmio. Tá? Isso significa, na prática, que esse tempo só vai voltar a contar a partir de janeiro do ano que vem. Então, não vai haver, por exemplo, quem tinha quinquênio para adquirir nesse meio tempo, não vai adquirir. É como se houvesse uma pausa na contagem do tempo e retoma essa contagem a partir de janeiro do ano que vem. Portanto, é uma notícia ruim. O Supremo Tribunal Federal entendeu dessa forma, na minha opinião, um julgamento muito mais político do que jurídico, o que tem sido a regra do Supremo, né? Uma questão de proteção do orçamento, né, para combate da pandemia, e não há o que fazer. O órgão especial do Tribunal de Justiça que nos deferiu a ordem na nossa ação também não tem o que fazer. Aos desembargadores aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não tem outra opção a não ser acatar o que vem
do Supremo. Doutor Tiago, a situação, como o senhor mesmo acabou de falar, tem sido pautada muito mais pelo âmbito político do que jurídico, né? Na semana passada, a gente também teve uma decisão de peso, uma decisão sobre a qual havia muita expectativa, que foi o julgamento do dissídio. O dissídio. Você representou um coletivo de entidades, foi o advogado da causa, e eu queria que o senhor atualizasse quem ainda não acompanhou de fato o que aconteceu em relação a essa decisão, que o senhor pudesse atualizar a nossa categoria. O dissídio coletivo, ele não foi aceito. O que acontece? Tem uma súmula do Supremo Tribunal Federal, e essa súmula, no meu entendimento, e assim foi a minha sustentação do dissídio coletivo, essa súmula, ela diz que para que possa ser instaurado o dissídio, tem que haver concordância de ambas as partes, patrão e empregado. Essa concordância é o seguinte: não chegamos a um acordo, entre nossas divergências, as reivindicações dos funcionários e as ofertas, né, os acordos do patrão. Como não chegamos a um acordo sobre as reivindicações, nós, de comum acordo, aí sim, entendemos por bem levar a questão via dissídio para que um órgão jurisdicional aprecie, né, e julgue. Infelizmente, essa súmula do Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, se aplica somente às relações de trabalho regidas pela consolidação das leis do trabalho, da CLT. Mas o Tribunal de Justiça entendeu que essa súmula do STF também se aplica em dissídios coletivos de funcionários públicos. Tá? Bom, o que vai acontecer agora é o seguinte: vai haver um recurso, né, das entidades para o Supremo Tribunal Federal questionando exatamente isso, né? Supremo, essa súmula que você editou dizendo que é uma condição de prosseguimento do dissídio coletivo, o comum acordo, isso vale também para servidores públicos ou é só CLT, né? Então, nós vamos protocolar esse recurso, fazer esse questionamento ao Supremo Tribunal Federal e vamos ver o que o Supremo vai responder. Tá? O fato é que, com relação à database e eventuais reajustes que estavam sendo pleiteados no dissídio, de toda forma, entendo que isso seria muito difícil de acontecer exatamente pela Lei Complementar 173, que é a mesma lei que congelou a contagem do quinquênio, da sexta parte, e assim por diante. É a mesma lei que diz que neste ano e meio de pandemia não pode aplicar nenhum tipo de aumento, reajuste ou revisão anual no salário dos servidores. Tá? Então, o dissídio coletivo, a questão da revisão, a gente até tinha uma certa noção de que seria muito difícil em relação dessa lei complementar 173, já declarada constitucional pelo Supremo. Mas existiam alguns assuntos ali que as entidades queriam discutir, né? A questão do home office, por exemplo, do teletrabalho, né? As entidades gostariam de discutir com o tribunal a criação de um auxílio, de repente, para que o servidor possa custear a sua despesa com internet, né? Vai haver um aumento da conta de luz e assim por diante, né? Para o teletrabalho. A questão de equipamento, que nem sempre se resume somente ao computador, que foi liberado pelo Tribunal de Justiça, e assim por diante, né? Existiam também algumas questões de ordem orçamentária, que era, por exemplo, a inclusão do pagamento de horas extras no orçamento tribunal. Tudo isso a gente gostaria de ter discutido no dissídio, mas não foi possível, em razão desse entendimento expressado pelo órgão especial. Que, repito, né, nós vamos recorrer e vamos questionar o STF se realmente esse entendimento, essa súmula, se aplica também aos servidores públicos e não só aos seletistas, como eu imagino. Então, a gente pode considerar que, pelo menos em relação a essa ação do dissídio, ainda há alguma esperança. Sim, vai haver recurso e, com o recurso, o Supremo Tribunal vai ser obrigado a se posicionar, se isso se aplica também aos servidores públicos, né? A questão maior é que, assim, com relação ao dissídio, eu só não teria esperança de reajuste
no salário, pelo menos até o final de dezembro deste ano, porque, como eu venho repetindo, o julgamento do STF pela constitucionalidade da Lei Complementar 173 acabou por impedir, né, qualquer possibilidade de reajuste financeiro no salário dos servidores. Tá? Agora, o ano de 2022 vai começar com uma demanda inflacionária no salário, no vencimento dos servidores, absurda, porque nós já temos um déficit de 20 e poucos por cento não aplicados, né, ao longo dos anos, e só o ano passado deu mais de 10%, né? Então, vai vir, e a inflação, infelizmente, a gente está vendo os preços, né? A gente tem notado uma alta expressiva dos preços. O salário dos servidores não só não aumentou, como diminuiu, né? Porque toda vez que ocorre inflação, o salário não é reajustado, o servidor já perde poder de compra. Com o aumento das alíquotas previdenciárias que vieram na reforma previdenciária de março de 2020, o servidor efetivamente está ganhando menos, bem menos. O cenário não favorece muito essa questão. E neste dia 29 de setembro, o senhor também participou de uma audiência que trouxe mais uma decisão importante para a nossa categoria. Hoje foi realizado o julgamento no órgão especial do mandado de segurança letrado pela ASP em conjunto com outras entidades, para discutir a questão do aumento da contribuição previdenciária dos aposentados, né? Então, só para a gente lembrar mais ou menos o caso, é assim, Felipe. O aposentado contribui a vida inteira com a previdência do regime próprio de previdência. Quando ele aposenta, a Constituição dá uma isenção para ele parcial dessa contribuição previdenciária, né? Então, como é que funciona? Como é que funcionava, né? Que agora não é mais assim. Se ele ganha até o limite do regime geral de previdência, que hoje está mais ou menos R$6.000, então se ele ganha uma aposentadoria de até mais ou menos R$6.000, ele estava isento, ele não recolhia 6.400, né? 6.400, por aí, né? Por aí, Ele não recolhia nada a título de contribuição previdenciária. E sobre o valor que passasse esses 6.400, ele recolhia, aí sim, a alíquota previdenciária. Então, se ele ganhasse 10 mil, por exemplo, né, de aposentadoria, 7 mil, vamos pegar 7 mil, que é um exemplo bom. Se ele ganhasse 7 mil, ele ia recolher aqueles 11% que era a alíquota da contribuição previdenciária sobre R$500, né? Vamos tomando um exemplo, o teto do regime de previdência do regime geral é 6,5, ele ganha 7, então ele recolhe 11%, que é a previdência, sobre esses R$500, essa diferença. Isso é como era antes. Agora, o governo do senhor João Dória decidiu revogar essa isenção parcial e concedeu uma isenção só de um salário mínimo. Significa, na prática, o seguinte: mesmo a pessoa que ganha R$7.000 agora vai recolher a contribuição previdenciária sobre o que excede um salário mínimo. Então, arredondando, né? Se a pessoa ganhava R$7.000, o salário mínimo, vamos arredondar para R$1.000, vai, não sei quanto é que tá, acho que 1.000 e pouco, né? Mas vamos arredondar para R$1.000 para ficar a conta certinha, a conta redonda. Ela vai recolher agora sobre a diferença, sobre o que ultrapassa o salário mínimo até o que ela ganha. Então, a diferença agora, que era de R$500, está em R$6.000. Então, ela vai recolher 11% sobre os 6.000, não sobre mais aqueles 500, né? Isso é um exemplo genérico, né? E pior ainda, com a reforma previdenciária, a alíquota saiu de 11 para 14 para 16, dependendo da faixa de ganho, então também aumenta, né? Esse pagamento, essa contribuição, né? E essa ação que nós entramos era exatamente para afastar essa cobrança dos associados aposentados, tá? Mas a gente caiu na vala comum de novo, tá? O que acontece? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade que trata exatamente desse assunto no Supremo Tribunal Federal, né? De modo que... Essa ação é a mesma que foi protocolada por um outro grupo de entidades também aqui de São Paulo? Não, não é.
Essa ação não é essa ação direta de inconstitucionalidade. Eu tenho até um número delas aqui, mas ela entrou no Supremo Tribunal Federal pelo Estado do Maranhão, não foi São Paulo. Quer ver? Olha, deixa eu até pegar. Eu tinha separado para passar. Tá aqui, ó. São as ADIs 6254, 6255, 6258 e 6271. Essas ADIs tratam deste assunto na Suprema Corte, de modo que o que a Suprema Corte decidir vai valer para o país inteiro. De novo, igualzinho o que aconteceu com relação à contagem de tempo dos adicionais temporais. O que o Supremo Tribunal Federal decidir vai valer para todo mundo, né? O assunto já está ajuizado e já está aguardando julgamento da Suprema Corte. Então, o nosso mandado de segurança meio que perdeu o objeto, porque independentemente do que o Tribunal de Justiça, o órgão especial, vá julgar aqui, o fato é que a decisão do Supremo Tribunal Federal é que vai valer. Tanto é que o órgão especial tem suspendido as ações diretas de inconstitucionalidade que tratam desse assunto aqui no Estado de São Paulo, justamente sobre esse argumento, dizendo, olha, há necessidade de haver a suspensão, porque o Supremo Tribunal Federal pede aos tribunais que suspendam matérias idênticas. Então, se essa matéria já está sendo apreciada lá na Suprema Corte, não tem por que ela ser apreciada nos tribunais locais, porque o que vai valer no final das contas é a decisão do STF. Então, temos que aguardar o julgamento conjunto dessas ADIs, que eu passei o número para vocês, para que a questão fique pacificada. Lembrando que, se por acaso o Supremo Tribunal Federal entender que essa cobrança sobre os aposentados é ilegal ou inconstitucional, ou deveria ter sido feita de outra forma, é possível que os associados tenham o direito de buscar o reembolso desses pagamentos no Poder Judiciário. Mas para isso, né? Mas para que isso seja possível, a Suprema Corte tem que reconhecer a ilegalidade dessa contribuição sobre os aposentados da forma como os estados têm feito. Então, neste momento, a gente tem essas duas perspectivas de decisões para serem tomadas no Supremo. Essa também, Está bem, doutor Thiago, a gente agradece demais pela sua participação, pela sua contribuição, pelos seus esclarecimentos. Espero que quem está nos assistindo tenha entendido, captado as informações mais importantes. Se ele tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, a gente repassa para o doutor Thiago e vai buscar trazer as respostas para quem precisar estar ainda mais por dentro destes assuntos. Thiago, muito obrigado pela sua honrosa participação, sempre muito esclarecedora. Já está convidado para outros programas, que a gente também tem outras ações aí em andamento para quem ainda não é sócio da ASP e se associar, pode entrar com algumas ações. Tem outras ações que também estão em andamento para quem já é associado. Então, a gente tem uma gama de assuntos para serem abordados. Muito obrigado, doutor Thiago, e até o próximo programa. Obrigado, Felipe. Abração.